Salve, salve, terceiro ano. Uma boa tarde e um bom comecinho de noite, né? Aqui estamos nós para estudarmos as diferenças que existem, né? Entre orações coordenadas das orações subordinadas. Quais são os nossos objetivos? Avançar com os estudos da sintaxe, assim, né? Percebendo características e diferenciando orações no mesmo texto, ler com maior atenção, e aí a gente pode perceber que para analisar sintaticamente bem uma oração, a gente precisa estar atentos, né, ao significado e ao mesmo tempo à estrutura. E aí, nessa junção, a gente tem uma leitura mais completa dos textos. Entender como a sintaxe pode auxiliar na escrita, porque é assim que a gente vai organizar melhor nossos pensamentos, muitas vezes pensando nessas subordinações e sabendo quando terminar uma frase com ponto final, ou quando usar vírgula, enfim. Para que isso possa nos ajudar de fato e que a gente possa se lembrar, né? Porque como essa aprendizagem corresponde a uma sequência, tipo, a gente começou estudando, né? Termos essenciais e termos integrantes. Aí começou a perceber que uma oração é uma junção, por exemplo, eu tenho o verbo como o núcleo principal de uma oração e tem os nomes ao redor. Por quê? Porque quando a gente pensa em língua, linguagem, a gente vai percebendo que o principal da nossa língua, da nossa comunicação, o pacote principal, né? O motor que faz girar são os verbos e os nomes. E aí as outras palavras, elas giram em torno dos verbos e dos nomes. Por exemplo, se eu dou o nome ao meu computador e sei a funcionalidade dele, então eu digo, pega o computador. Pega o computador é um verbo e o nome computador, e o O só serve para acompanhar. E aí eu digo, a luz brilha. Aí luz é o nome e brilhar é um verbo. Então, a grande maioria das nossas comunicações, elas têm esse sentido, né, de dar nome às coisas e dar uma funcionalidade, uma ação, um sentido vital, que é o verbo. Então, vocês podem ver essas aulas passadas aqui em sintaxe. Não comecei a apresentar ainda, né? Deixa eu começar a apresentar aqui. Vamos lá. Cadê? Apresentar agora. Eu estava falando disso aqui, ó. Cadê? Foi. Nossos objetivos, que eu li para vocês e agora vocês podem acompanhar melhor. O assunto de hoje e aqui assuntos passados que vocês podem procurar tanto no canal do YouTube quanto no próprio Classroom. Tem essas noções, né, de sintaxe, tipo, algumas frases, como elas garantem um sentido completo e outras, quando eu começo a rearranjar, não. E a partir disso que a gente vai percebendo que, beleza, uma oração ela cria sentido a partir da organização que eu faço com os termos. Não basta só eu juntar palavras, eu tenho que saber a posição de cada palavra para o sentido que eu quero dar, e muitas vezes, se eu junto de uma maneira muito doida, não tem nem sentido. Então, tem que se ligar nisso, né? E aí a gente vai vendo que a sintaxe dá muito a ideia de adição, subtração, porque, tipo, se eu junto sílabas em torno como é que eu posso dizer, de uma palavra, então eu tenho uma junção de sons que vai dar um significado. Se eu junto essas palavras em torno de uma oração, eu tenho um significado ainda maior. Então eu vou complexificando mais o meu pensamento. E aí, a partir disso, quando eu junto uma oração a outra, que é o que interessa para hoje, gente, que aí a gente tem o estudo dos períodos compostos, né? Tipo, um período composto é esse. Olá, estou aqui hoje muito feliz, mas daqui a 2 meses talvez eu não esteja mais com vocês. Eu estou usando duas orações e aí estou trazendo duas realidades diferentes, mas uma interligada à outra. Essa é a ideia do período composto, né? O objetivo a gente já falou, e agora na prática percebam aqui, ó. Isso aqui é uma oração composta, tipo, fomos a todos os museus, vírgula, catedrais, concertos, provamos os pratos mais exóticos, caminhamos, tiramos fotos, filmamos, visitamos parentes, amigos. Olha, nem sei o que não fizemos. Isso aqui é uma oração bem grande, tipo, é a junção de várias, você pode ver que está sendo separado por vírgula, porque eu não termino minha oração.
E é o maridão aqui, né? Tudo é o maridão, todo empolgado. E aí a esposa termina uma oração bem simples, né? Para complementar todo o raciocínio dele. Compras. Não fizemos? Compras. Ou seja, aqui é uma oração simples e ele criou um período composto, né? Um período com várias orações. Agora, por que hoje a gente vai estudar a diferença de coordenada e subordinada? Porque tem algumas orações que têm um sentido completo. Por exemplo, se eu isolo essa aqui, por exemplo, fomos a todos os museus, catedrais, concertos. Ponto final. Isso aqui vai ter o sentido completo. Então, essa eu vou chamar de oração coordenada. Provamos os pratos mais exóticos também. Tipo, se eu isolasse aqui, o entendimento dela seria completo. Agora, vamos para esse segundo aqui, ó. É uma senhora falando para outra. Quando minha filha me disse que o namorado se dedicava à pintura. Ponto final. Se eu ponho ponto final aqui, na cabeça da gente automaticamente vai dizer, sim, o que aconteceu? Quando isso aconteceu? Qual foi a sequência? Aí ela diz, ó, quando minha filha me disse que o namorado se dedicava à pintura, ponto final, não tem como ser uma oração completa, por quê? Porque está faltando alguma coisa. Então, ela tem que se subordinar à outra. Eu me acalmei porque imaginei outra coisa, entendeu? Pronto. Aqui eu tenho duas orações, uma ligada à outra, e aqui a terceira, né? No caso, então, são três orações. E essa primeira ligada demais à segunda, né? Enquanto que essa aqui, ó, elas têm uma relação de maior independência. Então, a diferença de um período composto, né, que tem uma oração coordenada, é que eu posso separar e vou extrair o significado com maior independência, enquanto que a subordinada não. Uma subordinada já diz tudo, ela está dependendo de outra diretamente, tá certo? Relação entre as orações, ó, criar vínculos sintáticos entre diferentes informações que se tornem dependentes umas das outras. Tipo, se a vida da gente fosse toda em uma oração, talvez o significado não estaria completo, né? Eu não assisti o jogo do Palmeiras, não sei se jogou bem ou mal, mas vamos imaginar, né? O Palmeiras perdeu outra vez, mas jogou bem. Palmeiras jogou bem, Palmeiras perdeu outra vez. Palmeiras é o meu sujeito, e aí eu crio duas orações e necessito ligar uma a outra em torno de uma relação. Então, eu crio uma relação coordenada, né? Uma relação de orações que são coordenadas. Mas vê essa agora. Se o Palmeiras jogasse bem, ponto final, não dá para ser. Mas aí, eu baseado no que aconteceu agora há pouco, se o Palmeiras jogasse bem, vírgula, ganharia o jogo. Aí, ó, Palmeiras ganharia o jogo, é uma oração principal e ela tem um sentido mais forte. Mas se o Palmeiras jogasse bem, já não fica tão certo. Então, ó, essa segunda, se o Palmeiras jogasse bem, ganharia o jogo, é uma oração subordinada. Se o Palmeiras jogasse bem, é uma oração que está se subordinando a Palmeiras ganharia o jogo. Enquanto que a outra, que é tipo, o Palmeiras jogou bem, mas perdeu, é uma oração coordenada. Por quê? Porque Palmeiras perdeu, tem sentido completo, Palmeiras jogou bem, tem sentido completo. Tá certo? Período composto por coordenação é aquele constituído por orações sintaticamente independentes, como eu disse a vocês agora, que se apresentam organizadas em uma sequência. Em termos da significação, cada uma delas vale por si. Uma forma de fazer o teste é justamente essa, você vai isolando. Em vez de separar por vírgula, você vai isolando, você vai descobrindo se é coordenada, se é subordinada. O exemplo está aqui e ainda tem outros. Ó. Esse aqui a gente já leu. Vim, ponto final. Vi, venci. Uma frase bem famosa de Roma, né? Acho que é Júlio César. E aí, eu acho. E aí, a gente, essa aqui é separada por vírgulas, mas elas têm um sentido completo, independente disso, sim. Esse aqui é a mesma coisa. Ele não é patriota, logo não vai se importar com a estrangeirização no Brasil. Ele não vai se importar com a estrangeirização no Brasil. Frase de sentido completo. Se eu terminar uma frase nesse ponto aí, eu tenho uma informação completa. Ele não é patriota do mesmo jeito. O político era estúpido. O político foi eleito. Como é que eu uno as duas? O político era estúpido? Era. Aí o que é que se espera? Que ele perca, Mas não, ele foi eleito. Então, é um negativo com positivo. Por isso que a gente usa esse mais sem o i, né? Que é é um conector de orações, né? Adversativo. Os carros importados custam muito caro, mas têm um empenho excelente. Os carros importados têm um empenho excelente. Isso pode ser uma frase. Os carros importados custam muito caro. Pode ser outra frase com sentido completo. Então, elas são mais independentes. Olha aqui a junção delas no que vai dar.
Tipo, aqui tá de laranja, a primeira frase, aqui tá de cinza, a segunda. E aí, se eu repito o sujeito, às vezes até oculto, de qualquer jeito, eu tenho uma oração completa. E eu uso o conector muito mais para fazer o elo entre as duas. Agora, quando a gente vai para subordinação, subordinação é aquele constituído por uma oração principal, a qual se subordinam as demais orações. Tipo, normalmente a oração principal tem um significado maior, assim, mais amplo. E as outras vão se ligando a elas. É como se essa ligação fosse imprescindível. Ela tivesse que ser ligada. Ela tivesse que sim ou sim ser ligada. Que atuam sintaticamente como termos da oração principal. E aí a gente tem algumas orações que servem de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, agente passiva, adjunta nominal e adjunta adverbial. Isso tudo a gente vai vendo mais detalhadamente no andar da carruagem, viu, gente? Hoje é o sentido geral. Aí depois a gente vai dissecando, pelo menos algumas, né, se der tempo. Período composto por subordinação. Essa música aqui de Chico César, a letra é bem bonita. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Verde, gente, são as orações principais, né? Liguei, tremi, esperei, eu quis. Mas aí tudo vai ter um referencial de tempo antes, ó. Porque eu não posso terminar a frase assim, quando não tinha nada, ponto final. Não, o que é que acontece quando você não tinha nada? Aí ele diz, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. E aí, essa música, né, chamada Primeira Vista, de Chico César, Daniela Mercury também fez uma regravação dessa música. Essa música, gente, ela é toda construída com essa ideia de subordinação, né, temporal. Vocês podem perceber, ó, ele vai dando sempre essa ideia de alguma coisa que aconteceu e a resposta disso, né? Tem uma sacada nessa letra depois. Isso é um bom exemplo de subordinação. Outros, ó. Não sei. Não sei o que. Se poderei viajar nas férias. Isso aqui é uma oração. Se poderei viajar nas férias, não tem sentido completo. Não sei. Aí eu junto uma com a outra. Não sei se poderei viajar nas férias. Ou seja, são duas orações, ó. Aqui. Saber é o núcleo de uma. Poder viajar é o núcleo de outra. Eu tenho que juntar as duas para criar um sentido assim, que não é tão independente quanto o da coordenação. Amo pessoas, sim, você ama pessoas de que forma? Como são essas pessoas? Que elogiam os amigos. Pessoas elogiam os amigos, ou pessoas que elogiam os amigos, certo? Fica até melhor. Pessoas que elogiam os amigos. Não tem sentido completo. Mas aí quando você diz amo essas pessoas, aí você já dá uma razão de viver, né? Para esse período composto por subordinação. Então, é isso. Missão de hoje, separar orações coordenadas e subordinadas. Vou deixar uma atividade com vocês, vou ajudar na próxima aula pelo Meet, né? Pelo Meet a gente tem um encontro, vou ajudar com isso, para a gente ir dissecando, e depois a gente vai percebendo algumas características das orações coordenadas e outras subordinadas. Isso vai ajudar muito até no uso dos conectores, quando a gente quiser trabalhar ideias, porque muitas vezes a gente tem várias ideias, mas ideias soltas, e para o momento da escrita, e às vezes até para alguns momentos de fala, né, assim, de fala pública, entender um pouco dessas orações, pensar como funciona essa nossa lógica, é bem válido, beleza? Deixa um abraço para vocês, até a aula que vem. Tchau, tchau. Falou, galera.